Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: No caminho de Emaús. Dez horas e 43 minutos. Glórias a Deus. Iremos ler para ter base aqui no que iremos falar no dia de hoje, em Lucas, capítulo, glórias a Deus, 24, do versículo 13 em diante. O título diz: Os dois discípulos no caminho de Emaús. E o tema é: No caminho de Emaús. E nos diz assim a palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida e para as nossas vidas, dizendo assim no dia de hoje: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que sucedia. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis triste? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, e voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e que diz ele que vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: Ó nécios, é tarde de coração para crer que o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, e explicando-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras, e chegando à aldeia para irem, e o fez que iam para longe, e eles o constrangiram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Glórias a Deus. E aconteceu que, estando com eles à mesa,
Tomando o pão, abençoou e o partiu e lhe deu. E abriu-se os olhos, e então os olhos e o coração, e ele desapareceu. E disse-lhe um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava o que nos abria as Escrituras? E na mesma hora se levantou e foram para Jerusalém para falar aos discípulos. Glórias a Deus. No caminho de Emaús. Aqui estavam dois discípulos que não estavam com os apóstolos, que não estavam com aqueles discípulos de Jesus, com os 11, mas eles a caminho de Emaús, eles estavam conversando acerca das Escrituras. Eles estavam querendo compreender o por causa de que Jesus Cristo, poderoso em obras, poderoso em palavras e milagre, padeceu, e eles esperavam que fosse Jesus que viesse a remir a Israel. Mas eles não entendiam, não compreendiam a profundidade das Escrituras, que era necessário que Jesus Cristo padecesse, que era necessário que Jesus Cristo sofresse e ressuscitasse e fosse aos céus, mas tão somente com a dúvida em seus corações, quem lhe aparece para lhe explicar as Escrituras. O próprio autor do livro, o próprio, meu Deus do céu, inspirador que inspirou homens santos, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer concernente ao seu dia. E ele vem ao encontro de dois discípulos que estavam caminhando para Emaús, e eles ali caminhando, tão somente Jesus Cristo lhe aparece, e eles não conhecem que é Jesus. Jesus lhe faz uma pergunta dizendo assim: o que vós conversais? Que palavras são essas que um ao outro estão conversando? E eles tão somente começam a esclarecer dizendo assim: conhecemos um homem que pessoalmente também estivemos com ele, vimos milagres, vimos maravilha, um homem bom, um homem dos quais a gente ainda nunca tinha visto sobre a face da terra no nosso tempo vivido, poderoso em obras e em palavras. E os sacerdotes, e os escribas, e os príncipes, e aqueles que tão somente fizeram uma covardia com ele, o entregaram para morrer, e para morrer uma morte de cruz. E Jesus Cristo continua oculto e começa a continuar perguntando, e dizendo para eles assim: vocês não sabiam concernente a este homem o que lhe deveria acontecer, o que já estava predito, o que já estava profetizado pelo Moisés, pelos profetas que existiram sobre a face da terra? E eles: não. A gente entende que o Cristo, quando ele vier, ele tão somente reinará sobre Israel eternamente. Mas eles não entendiam que Cristo ia vir para reinar com o reino espiritual implantado na terra e nos céus. E o detalhe importante que eles estavam tentando compreender: se fosse ele o Cristo, por causa de que ele sofreu tanto até a crucificação e morreu? Mas Jesus Cristo falou que era necessário acontecer isso, para que ao terceiro dia ele viesse a ressuscitar. Jesus Cristo vai com eles, com os dois discípulos, no caminho de Emaús, caminhando com eles e conversando, e também ainda não se declara e não se apresenta para eles, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Mas antes tão somente participa com eles do manto das Escrituras, participa com eles da palavra de Deus e começa a lhe explicar: olha, Moisés profetizou, viu o meu dia,
Mas tão somente ele diz, viu o dia de Cristo. Não diz, viu o meu dia. Diz assim, viu o dia de Cristo. E não apresenta-se para eles ainda. Aí Jesus Cristo começa a dizer, olha, os profetas também profetizaram do Cristo. Os salmistas profetizaram que ele iria sofrer para dar sua vida pela raça humana. No caminho que você está trilhando, homem, no caminho que você está trilhando, mulher, para onde você vai, para onde você vem, no que você está conversando, qual é o teu tipo de assunto? É abobrinha? É piadinha? É revistas imorais? É coisas que não convêm? Uma hora ou outra dessa daí, Jesus Cristo vai chegar e vai fazer a mesma pergunta para você, a pergunta que ele fez para os 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Ele vai lhe perguntar o que vós estão conversando. Que palavras são essas? E aí, quando ele te fazer essa pergunta, você vai estar conversando da palavra de Deus? Ou vai estar falando abobrinha? Glórias a Deus. Mas quando eu observo a Bíblia Sagrada, eu observo que esses 2 homens, eles estavam conversando da palavra de Deus, estavam tentando compreender e entender por causa de que aquele homem tão bom teve um sofrimento tão grande. Mas a Bíblia nos declara que aquilo já estava profetizado. Não tinha como Jesus fugir daquela trajetória de sofrimento. Não tinha como ele se desviar daquele caminho. Era ele ir diretamente à crucificação. Ele, em meio à angústia, em meio à dor, em meio à tristeza, ele diz, Deus, se for possível, passa de mim este cálice. E vírgula. Você medita lá na palavra do Senhor, aquela vírgula. Quando Jesus Cristo fala assim, se for possível, Deus, passa de mim este cálice. E vírgula. Você que não é estudado, ou você que já estudou, você sabe que uma vírgula é um momento de pensamento, aonde você vai continuar com a frase das palavras dizendo, ou tira ou não tira. Aonde seria colocada a colocação final das palavras? Naquela colocação final, Jesus Cristo ficou pensativo. Creio eu, num pensamento meu, que antecipadamente ele viu tudo antes dele ir à crucificação. Antes dele receber o primeiro tapa, antes dele receber o primeiro sofrimento, porque ele estava ali em oração e em angústia, e a Bíblia diz que naquela hora, homem nenhum poderia consolar Jesus. A Bíblia diz que desceu um anjo dos céus e o consolava. Aquele anjo desce do céu, vem para consolar Jesus. E ainda mesmo assim a angústia era tão grande que a Bíblia diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Meu Deus do céu. Meu Deus. Você já meditou na profundidade disso? Se for possível, passa de mim esse cálice, vírgula. Ele está pensativo, ele está vendo se vai ou não vai, mas não tinha como ele recuar, porque já estava profetizado pelos profetas. E após a sua ressuscitação, e após Jesus Cristo ter ressuscitado, a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo chega para esses 2 discípulos no caminho de Emaús e diz assim para ele: olha, Moisés profetizou, os profetas profetizaram, os salmistas profetizaram que o Cristo ia padecer, ia sofrer, mas ele ia ressuscitar.
chegarem diante de Deus, vão ficar desesperados. Quantas pessoas que quando chegar no reino dos céus, meu Deus do céu, vão falar: Deus, eu não sabia, deixa eu entrar no teu reino. Tu não sabia, vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu Deus do céu, glórias a Deus, medite nas Escrituras, porque cuidaste ter nela vida eterna. Larga de ser mundano, homem, larga de ser mundana, mulher, sirva a Deus de todo o coração e tu verás a glória de Deus. No caminho de Emaús estavam aqueles dois discípulos trocando palavras, e um conversando com o outro, e quem chega até eles? Jesus! Mas eles não conhecem que é Jesus que chegou até eles. Assim são muitas pessoas. Jesus vai chegando próximo de algumas pessoas e começa a ver, e até começa a fazer pergunta: que palavras são essas? O que vocês estão conversando? Não perca tempo conversando com as coisas dessa vida, mas ganhe tempo conversando acerca do reino de Deus, pregando o evangelho, sendo diferente e se preparando para ir para a glória. Glórias a Deus. Glórias a Deus que fez o céu e a terra. As Escrituras estão aí. Não vai haver desculpa. Não vai haver justificativa. Mas Deus, eu estava tão ocupado com os afazeres dessa vida. Mas Deus, eu tinha que trabalhar. Mas Deus, eu tinha que estudar. Mas Deus, eu tinha que fazer tantas coisas. E Deus vai falar: é verdade, não era proibido. Você tem que se qualificar mesmo profissionalmente. É verdade, não é proibido. Você tem que trabalhar mesmo, porque a ordenança eu deixei: do suor do teu rosto tirará o teu sustento. É verdade, você tinha que fazer tantas coisas nessa vida. E a minha palavra e as minhas almas, você tinha tempo para fazer a minha vontade e não fizeste. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eles estavam no caminho de Emaús e conversando acerca da palavra de Deus, e Jesus veio para lhe esclarecer e lhe revelar o profundo da palavra. Quando os apóstolos profetizaram dizendo assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e o Espírito Santo há de vos ensinar as palavras. O Espírito Santo vem para ensinar, Jesus Cristo vem para ensinar, Deus vem para ensinar, e os anjos celestiais para nos guardar, porque pregamos a palavra de Deus. Mas quando eu medito na palavra de Deus, e quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu observo que Deus deixou tudo escrito para que nós assim venhamos a alimentar as nossas almas. Um dia, a nossa vida, nessa vida, vai acabar. Tem que falar a realidade, irmão. Tem que falar a realidade, irmão. Um dia nossa vida nessa vida acaba. Ninguém vai viver aqui eternamente. Ninguém vai viver aqui eternamente. Um dia nossa vida nessa vida acaba, e depois diante de Deus. E depois diante de Deus, porque não era proibido trabalhar. Temos que trabalhar sim por ordenança divina, dizendo: do suor do teu rosto tirará o teu sustento. Temos que estudar sim para poder ter conhecimento, porque senão como é que nós vamos ter conhecimento se nós não estudarmos? Mas a palavra de Deus diz assim: sejai-o diferente. Não vos conformeis com este mundo,
Antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia diz, não colocou, meu Deus do céu, no livro de Salmos, não colocarei coisas mais diante dos vossos olhos. Isso aí quer dizer revistas imorais, isso aí quer dizer, meu Deus do céu, filmes imorais, novelas imorais que passam na tira-visão. Meu Deus do céu, a televisão é boa até certo ponto. Aí chega a outros detalhes, ela vem como tira-visão. Você começa a ver as coisas que passam na televisão e começa a achar que tudo é de acordo com o que passa na televisão. Temos que viver a realidade. Meu Deus do céu. Temos que viver a realidade. Porque um dia atravessaremos desta vida para outra. Você já viu quando há aquele rio ou aquele valão, onde passa aquela água que divide, não tem uma ponte? Aquela ponte você pode estar do outro lado, mas você tem que atravessar. Porque se você for passar pelas águas, se a corrente for muito forte, a água vai te levar, você pode até morrer afogado. Mas a ponte está ali, para você atravessar para o outro lado e continuar o teu caminho. A mesma coisa diante de Deus, para que nós venhamos a atravessar desta vida para outra e ir para os céus, é só através de Jesus. Estes dois homens, no caminho de Emaús, eles estavam, meu Deus do céu, falando da palavra de Deus. Jesus lhes esclareceu e eles foram salvos. O caminho que você está trilhando, o que você anda falando, o que você anda fazendo, meu Deus do céu, faça a vontade de Deus, medite na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Medite na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia, meu Deus do céu, no juízo final. Tudo aquilo que os homens olharem e cobiçarem, hão de dar conta no juízo final. A Bíblia diz que no juízo final a consciência vai arder. A Bíblia diz que o tempo de vida que Deus nos deu sobre a face da terra, Ele vai requerer, vai cobrar tudo aquilo que a gente fez e tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Faça que nesses dois homens, no caminho de Emaús, estavam indo fazendo a vontade de Deus, falando a palavra de Deus, querendo uma explicação, foi explicado. Faça que eles, no caminho que tu estiver trilhando, busca Deus. Busque a Deus. Glórias a Deus. Qual é o horário da revelação, meu filho, que nós estamos aqui pregando? 11 horas e 5 minutos. Glórias a Deus. Quando eu medito na Bíblia Sagrada, quando eu observo a Bíblia Sagrada, eu vejo e enxergo que não temos como escapar. Um dia estaremos diante de Deus para arcar as contas, para prestar conta diante do Senhor. E aí? Ah, Deus, perdi minha salvação por causa do meu filho, por causa do meu tio, por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, por causa do meu papagaio, por causa das coisas dessa vida. E Deus vai olhar assim, cada um vai dar conta de si a Deus. A Bíblia não diz que eu vou dar conta do meu parente, não. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si a Deus. De si, ó. Homem, de si próprio, tu darás conta a Deus. E muitos até vão tentar se justificar dizendo, não, Deus, no teu nome nós profetizamos, falamos mistério, curamos enfermos, fizemos muitas maravilhas, Deus. Vai nos rejeitar? Que isso, Deus? Não rejeita não. E Deus vai olhar para cada um deles e vai dizer, eu nunca vos conheci.
medita na profundidade disso aqui. Medita na profundidade da palavra de Deus no livro de Lucas. Esse livro aqui não é um livro comum e natural. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que logo em breve 3 anjos vai vir, e um é pregador para vir pregar o Evangelho. Vai vir anunciar, meu Deus do céu, a palavra de Deus, aquilo que você não quis anunciar, ele vai vir para pregar. E vai vir de acordo com... Ele próprio vai dizer assim, Ezequiel e Jeremias falou certo, quer ouça ou quer deixe de ouvir, mas prega o evangelho da verdade. Porque vai ficar de fora os cães, vai ficar de fora os feiticeiros, vai ficar de fora os adúlteros, vai ficar de fora os fornicários, vai ficar de fora os beberrões, meu Deus do céu, vai ficar de fora os viciados, vai ficar de fora todos aqueles que amaram este presente século e se conformaram com este mundo. O servo de Deus é diferente, separado e faz a vontade do Senhor. Independente de qualquer situação, independente, meu Deus do céu, que tu tenha uma fraqueza ou uma falha, mas persevera até o fim. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar, até ser dia perfeito. Persevera até o fim, faça que nesses homens, que no caminho de Emaús, eles estavam indo caminhando, falando da palavra de Deus, querendo entender, querendo ter uma explicação, o porquê de que o Cristo padeceu e sofreu, o porquê de que, meu Deus do céu, Deus não interveio, Deus não foi ali para intervir aquele sofrimento, porque era a vontade de Deus e já estava profetizado. E Deus vai cobrar duramente da raça humana, principalmente daqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus e não pregam o Evangelho. Antes distorce o que está escrito, dizendo até assim, não tem mais nada a ver, pode isso, pode aquilo outro, e Deus lá ensina completo, só não vai poder entrar no meu reino. Siga por onde você quiser, caminhe por onde quiser andar, mas saiba que por todas essas coisas, Deus nos trará juízo. Pode isso, pode aquilo outro, pode fazer o que quiser fazer, mas a Bíblia diz, só não vai poder entrar no reino dos céus. Medite nas Sagradas Escrituras. Medite na palavra de Deus. Você quer ver o reino dos céus na tua casa? Busque a palavra do Senhor e cante louvores a Ele. Porque a Bíblia diz que Deus só habita entre louvores. Deus não habita onde há música mundana. Quem habita onde a música mundana é Satanás. Se no Salmos 22, versículo 3 diz que Deus habita entre louvores, Ele só habita entre louvores. Se há música mundana aí, quem está habitando aí é Satanás. Então bota louvor e adora a Deus. Glórias a Deus. Você pode ver que tinha um monte de espertalhões. Tinha um monte de pessoas mundanas, divididas, que vinha para a casa do Senhor para querer se aproveitar dos servos de Deus. Estavam lá no mundo, cantando no mundo. Aí vinha para a casa do Senhor para querer lançar CD aqui também e para poder também ganhar um dinheiro em cima dos crentes. Mas Deus é Deus e o resto é Baal. Tudo Ele vê. O que Deus faz? Vem fazendo sepultamento, porque ninguém ficará de engano na casa do Senhor. E eu não posso nem relatar nomes aqui, senão dá até problema. Mas só esse detalhe que eu falei você pode sentir. Porque dentro da casa de Deus, a palavra dele é assim: sede santo como ele é santo, e as vossas obras têm que glorificar a Deus. Fraqueza é uma coisa,
E falta de compromisso com Deus é outra. Porque você está na casa do Senhor, mas está se esforçando para poder chegar ao aperfeiçoamento. E Deus está vendo o teu esforço. Eu me lembro que por esses dias uma pessoa veio conversar comigo e falou assim: irmão, o meu desejo é pregar o Evangelho. O meu desejo maior é pregar a palavra de Deus. Aí eu falei assim para ele: continue assim. Deus vai te honrar grandemente na terra. Deus vai conceder todo o desejo do teu coração se você continuar com esse pensamento. Porque a palavra de Deus diz: creis na minha palavra. Creis nas minhas palavras, buscai nelas, e assim prosperareis. A Bíblia diz que tinha um tempo em que os homens estavam enfadados de ouvir a palavra do Senhor. Eu já falei isso numa ministração. Eu vou repetir aqui de novo. Os homens estavam enfadados de ouvir a palavra de Deus. E os sacerdotes, vendo isso, começaram a defraudar a palavra do Senhor. E o que acontece? Deus lá do céu ficou irado. Mandou a punição dele sobre a face da terra. E foi duramente para aqueles homens que defraudaram a palavra e não queriam mais ouvir o que Deus estava falando na terra. Ah, mas eles dizem assim: não, nós temos que alargar a porta, porque senão eles vão sair daqui e vão para outra igreja. Uma coisa eu digo: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Com porta larga ou porta estreita. Se for de Deus, vai ficar aí. Se não for, não vai ficar. Então é melhor você fazer o que Deus quer, mesmo que a pessoa não queira ouvir a palavra do Senhor, mas faça a tua parte, e Deus vai fazer a dele. A Bíblia diz que no deserto, o Batista pregava a palavra de Deus, e tinha mais, não aliviava para ninguém não. Tudo quanto é tipo de víbora ele chamava pelo nome. Raça de víbora! Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Tem muita gente aí querendo ensinar o povo a fugir da ira de Deus. Defraudando a palavra, dizendo que nem tudo que está escrito. Eu quero ver diante de Deus. Tu faz isso aqui na terra. Eu quero ver lá no céu como tu vai se explicar para o Criador. Eu quero ver como tu vai se explicar para Deus. A tua consciência vai arder. Porque a palavra do Senhor está escrito que nos últimos dias, nos últimos tempos, no juízo final, a consciência vai arder. E o Batista profetizou: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Os sacerdotes, os profetas falsos, os homens sem direção e sem visão, ensinando a palavra de Deus erradamente, defraudando a palavra. Mas um detalhe eu falo aqui: tanto quem ensinou errado e quem ouviu o ensinamento da palavra de Deus erradamente, os dois queimarão no fogo do inferno. Tanto quem ensina errado e quem ouve o evangelho da palavra de Deus erradamente, os dois vão queimar no fogo do inferno. Não vai haver de justificativa diante de Deus. Não, Deus, eu perdi minha salvação por causa desse sacerdote aí, ó. Falou que não tinha nada a ver, eu fiz o que ele queria. Eu fiz o que ele falou. Aí Deus vai falar assim: né? Tu não meditou na minha palavra não, né? Tu era burro, né? Tu era analfabeto, né? Tu era, meu Deus do céu, tu não sabia ler não, né? Tu não sabia ler o que estava escrito, tu não conferia não, né? Se eu usei o meu apóstolo dizendo: examinai as escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna,
É para quando chegasse aqui no meu reino, eu ia lhe falar a mesma coisa que o meu profeta João, o apóstolo João falou. Você não examinou as escrituras, também não tem direito ao reino dos céus. Está profundo hoje. Está servindo até para mim hoje. Meu Deus. Hora da revelação, meu filho. Isso é legal. Fala aí. 11 horas e 17 minutos. Não vai haver justificativa. Tanto quem ensina errado e quem ouve você da palavra de Deus erradamente. Os dois queimarão no fogo do inferno. Os dois. Porque medite na palavra do Senhor. Tudo que você ouvir pregando por aí, ó. Até eu pregando aqui o Evangelho, onde eu estiver pregando, examine as escrituras para ver se está escrito. Se não tiver escrito, rejeite, não aceite, para que você não venha queimar no fogo do inferno. Aí teve alguns discípulos que falaram assim: dura esse discurso, quem pode ouvir? Ó, saíram fora. Só ficou os apóstolos. Aí um dos apóstolos diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu, Jesus, tem palavra de vida eterna? E estavam aqueles dois no caminho de Emaús, e estavam ele caminhando, e um conversando com o outro acerca da palavra de Deus, e quem se apresenta para eles é Jesus. E Jesus começa a perguntar a eles, e eles não conheceram Jesus. Jesus pergunta assim para eles: o que vós estão conversando? O que é isso aí que vocês estão conversando? É lorota? É piadinha? É conversa fiada? É da novela das 8 que acabou de passar? Da novela das 7? É daquele filme mundano? É daquele filme de pornografia? É daquela novela? É das coisas imorais dessa vida? O que vós estão conversando? Conversai da palavra de Deus! A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando eu vejo um homem ou mulher falando coisas imorais, perto de mim eu saio logo de perto. Deixo uma palavra de repreensão e saio logo de perto. Se eu ver se a pessoa é aquela que não vai aceitar a palavra de repreensão, eu nem saio nada. Eu nem falo nada, quer dizer, eu só falo assim: tchau, 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 tô indo e tô indo embora. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra de Deus está aí. Se não estiver falando da palavra do Senhor, afastai-o, sai de perto, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Glórias a Deus. Agora, se você estiver na escola e a professora estiver ensinando a matéria da escola, você tem que ouvir, você tem que aprender. Aquilo que é profissionalismo, você tem que aprender. Eu já falei uma vez pregando, explicando para o povo. Qualificação profissional é diferente de mundanismo. Ser profissional é uma coisa e ser mundano é outra. Então saiba dividir as coisas para que o vosso Deus possa ser glorificado em vossas vidas. Eu me lembro que uma vez um pastor chegou para mim e falou assim, numa determinada igreja: se você for fazer aquele concurso, eu vou te excluir. Eu olhei assim, agora na minha vida particular, na minha vida pessoal, esse homem quer se meter agora? De jeito nenhum, vou fazer o concurso. Porque a Bíblia diz que nós temos que estudar, temos que se qualificar, temos que buscar o melhor e o melhor dessa terra. Então, para isso, se qualifique, se profissionalize e procure discernir a tua vida vivida na terra. Glórias a Deus. Eu não queria que eu fizesse o concurso, nem que eu terminasse meu 2º grau, quando eu saí até da escola, que Jesus já estava voltando. Eu sei disso, que Jesus está voltando.
Mas enquanto a gente está aqui na Terra, a gente tem que estudar, tem que se qualificar, tem que se profissionalizar mais. E temos que dividir as coisas. Mundano é mundano e profissional é profissional. Se estiver falando de profissionalismo, ouça. Agora, se estiver falando de mundanismo, de prostituição, de bebedice, de vício, se afastai, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Agora está explicado. Agora eu te expliquei. Depois não adianta falar que eu não te expliquei. Porque eu sou uma pessoa estudada. Eu entendo muito bem da área que eu estou assim falando. Tanto espiritual como a área profissional. Então eu sei saber o que é mundanismo e o que não é. Aqui estavam esses dois homens. Eles não estavam falando de prostituição. Eles não estavam falando de coisas imorais, não estavam falando de bebedices, nem de vícios, nem de coisa desta vida. Eles estavam falando acerca do reino de Deus. Aquilo que tinha acontecido com Jesus Cristo, eles não compreenderam. Queriam entender. E quem vem até eles para ensinar? Jesus. Só que Jesus não se apresentou como Cristo. Conversou com eles normalmente. E o próprio Jesus fez eles confessar. O próprio Jesus chega para eles dizendo assim: o que vós estão conversando? Que palavras são essas que trocam entre vós? Deus vai perguntar a cada um ainda nessa vida, antes de atravessar desta vida para outra. Quando chegar lá, a consciência vai arder. O meu filho foi lá e te deu a última oportunidade, tu não quiseste. Tu seguiste ao mundanismo, então no meu reino tu não vai entrar. Glórias a Deus. Qual o horário, meu filho, de fechamento do sermão? Já estão fazendo fechamento? 11 horas e 24 minutos. Que maravilha. Essas são as palavras de hoje. Medite na palavra de Deus. No caminho de Emaús estavam os dois discípulos falando de Jesus. No caminho que você está trilhando, você está falando de quem? Se for de profissionalismo, Deus vai gostar e vai dizer: pelo menos tenho esforçado. Além de ler a minha palavra, agora está querendo se qualificar profissionalmente, está querendo chegar a algum lugar. Agora, se for de mundanismo, pode ter certeza de uma coisa: o ceral fininho de Jeová vai passar na tua vida. E aí eu quero ver quando Deus vem te fazer uma visitação. Porque a Bíblia diz que Deus há de fazer uma visitação na terra. Entendeste? Medite na palavra de Deus. Pregue o evangelho da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz: felizes os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. A tua alma necessita de salvação. Agora, vai depender de você. Qual é o caminho que você está trilhando? O que você está conversando? O que você está fazendo? Deus tudo vê. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Eu tenho vários temas de mensagem. E essas pregações que eu já ministrei, algumas delas eu já tenho escutado para editar em CD. Que eu tenho meditado em tudo. Há 10 anos que eu estou na casa do Senhor. Mais de 10 anos. E durante esse período de tempo, tenho me dedicado para Deus, para pregar o Evangelho, buscando mais e mais conhecimento, porque o conhecimento é o que vai nos dar uma estrutura sobre a face da terra. Com o conhecimento da palavra de Deus e com o conhecimento das palavras do português do homem, aos quais você estuda terminando o primeiro grau, segundo grau e faculdade, ninguém te engana. Você conhecendo os seus direitos diante de Deus e diante dos homens, ninguém te engana. Pode vir profeta do tererê, profetizar heresia para você,
Você vai dizer, o jacaré está vindo aí, né? Mas a espada vai cantar nele, porque a palavra do Senhor assim diz. Glórias a Deus. Medite na palavra de Deus e ninguém te engana. Se você estiver na palavra do Senhor, ninguém te engana. Essa semana um homem veio falar uma abobrinha para mim. Eu olhei assim e falei, para com isso. Não gosto de ouvir essas coisas não. Medita na palavra de Deus. Tu quer que a tua vida vá para frente? Assim falei para ele. Tu quer que a tua vida vá adiante? Quer repreender os demônios? Quer, meu Deus do céu, quer ter prosperidade? Quer ver a bênção de Deus? Medite na palavra de Deus, porque aqui encontrareis vida e vida eterna. Quando eu medito na palavra do Senhor, eu sei que essa palavra não é um livro comum e natural. Esta palavra não é um livro comum e natural. Não é um livro comum e natural. Porque essa mesma palavra que está aqui na terra, ela está no céu também. Os homens podem tirar versículo, podem tirar o que tiver de tirar, para agradar A, B e C. Depois, diante de Deus, não se preocupa não, vai acertar as contas com Ele. Entendeu? Tem até Bíblias agora com versões novas, que tiraram os pecados que estavam escritos na palavra do Senhor. Eu lembrei até de um detalhe aqui. Eu me lembro que eu estava com um católico, nesse mês agora, estava ali fazendo meu lanche, e ele estava ali começando a falar mal do Papa. Um católico falando mal do Papa. Aí eu comecei a ouvir aquelas palavras. Se ele é membro daquela igreja, como é que ele vai falar mal do sacerdote lá? Só que ele estava preocupado porque o Papa trouxe os pecados à existência. Glórias a Deus. E está querendo e vai instituir acerca desses pecados para trazer o povo à consciência. O Papa está preocupado. Por causa de quê? O povo está perdendo a consciência do certo e errado. Eu já preguei acerca disso. Hoje em dia, o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. O povo está perdendo a consciência. O que a mídia joga para fora, o que os jornais estão ali escritos, é o que o povo está acatando. E não é por aqui mesmo, por aqui vai dar certo. Se aquele mundano lá faz e está dando certo para mim, vai dar certo também. E se esquece de buscar na palavra do Senhor o esclarecimento. Aí ele começou a falar mal. Aí eu tive o discernimento daquilo ali. Eu falei, sabe o que é isso, meu Senhor? Isso aí é que o povo está perdendo a consciência do certo e do errado. Enquanto muitos cristãos estão deixando de falar aquilo que está escrito, Deus está usando as mulas, está usando aqueles que, meu Deus do céu, que não era para ser usado, mas está usando. Traga a palavra de Deus à existência, para que o povo possa ter consciência. Lógico. Começou, irmão, a cutucar o pecado de alguns, quem é que vai gostar? Começou a cutucar o pecado do povo. O povo vai começar a ficar irado. Assim muitos servos de Deus, muitos sacerdotes estão fazendo. E dizem até assim, não, irmão, se nós pregarmos, se nós falarmos o que está escrito, o povo vai se afastar. Vou te dizer uma coisa para você. Tu falando o que está escrito ou não, a tua igreja vai ficar cheia. Se for da vontade de Deus, o povo vai ficar aí. Se não for, eles vão sair. Por isso fale o que está escrito. Porque a Bíblia diz que João Batista pregava no deserto, arrepiava e dava multidão no deserto. Quanto mais ele arrepiava na mensagem, mais dava gente. Jesus Cristo fez a mesma coisa. Jesus Cristo sabia que muitos homens e muitas mulheres estavam seguindo a ele por causa do interesse material. O que ele faz? Arrepia na mensagem. Aí, foi saindo um por um. E começou a falar, duro esse discurso.
Quem pode ouvir? Ó, saíram fora. Só ficou os discípulos. E um dos discípulos levanta: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Se só tu tem palavra de vida eterna. É assim, trouxe o pecado à existência, acabou até a amizade. Glórias a Deus. É o que está acontecendo com ele. Muitos estão falando dele. Até alguns cristãos. Também estão falando, ele não pode fazer isso. Tadinho do povo. Tadinho? É últimos tempos, irmão. Jesus Cristo está voltando. Pregai a verdade. Que ouça o que deixe de ouvir, mas pregue a palavra de Deus. No caminho de Emaús, eles estavam falando da palavra do Senhor. E Jesus lhe esclareceu: no caminho que você estiver trilhando, Deus também vai te esclarecer a palavra dele. Por isso, medite na palavra do Senhor, medite na palavra de Deus, e Deus há de te esclarecer aquilo que está escrito em sua palavra. Qual é o horário de fechamento do sermão, filho? 11h34. Que Deus possa falar mais forte ao teu, aos meus e aos nossos corações, hoje, sempre e eternamente. Que Deus te abençoe. E procure uma igreja mais próxima da tua casa, que esteja ali ensinando verdadeiramente o Evangelho de Deus. Tudo que você ouvir nas bases das ministrações, medite nas Sagradas Escrituras, para saber se está escrito mesmo. Se tiver escrito, aceitai. Se não tiver escrito, não aceite. Porque a Bíblia diz, nem a mais, nem a menos, mas segundo o que está escrito. Que Deus te abençoe.